Oi, gente. Obrigada, Eliane. Bom, conforme a Eliane falou, eu trabalhei muito tempo nessas grandes redações. Num certo sentido, não foi uma opção para mim ir para o jornalismo independente. E falo com sinceridade, eu sou uma das pessoas que foi ejetada das grandes redações durante esse período que nós estamos vivendo agora. Quer dizer, ontem vocês viram 400 demissões no Globo, 70 jornalistas, algumas pessoas, quadros políticos, políticos entre aspas, né, pessoas que elaboravam a linha editorial e tal. Enfim, esse é o momento que a nossa profissão está vivendo, todo mundo sabe disso, não vou chover nesse molhado aí, porque acho que não interessa, até porque está muito seco. A gente tem que usar a água com rigor. Mas eu sou daquelas pessoas que eu adoro essa profissão, adoro esse ofício, adoro isso que a gente faz. Eu acho que é impossível imaginar uma profissão, outra profissão, em que você vá acompanhar, como a Eliane fez, os doentes terminais, e vá olhar, e vá ver, e vá... Aí, no outro dia, você está vendo os mineiros lá do Chile, por exemplo, sendo resgatados de dentro da terra, 700 metros abaixo, uma coisa linda. No outro dia, você está no Pinheirinho, vendo aquela tragédia que foi Enfim, é uma profissão que não existe outra que permita esse tipo de quase flanar assim, sobre a existência humana, sobre a beleza e as tragédias da existência humana na Terra. Nesse sentido, eu acho que o que aconteceu comigo é o que aconteceu com... O que está acontecendo com tantos e tantos e tantos jornalistas. O jornalista, os jornalistas livres, num certo sentido, foi um produto dessa inconformidade com o fato de que, olha, a Folha, o Estadão, não sei o que lá, não estão fazendo o jornalismo deles. Mas nós podemos fazer um outro jornalismo. Quer dizer, eu, quando entrei na profissão, eu entrei na Folha numa época em que a gente ia para os lugares mais remotos para cobrir. Uma das coisas que me levou a ser jornalista eram umas capas da revista Cruzeiro, que tinha as fotos dos índios... não sei se tem alguém aqui contemporâneo disso, mas tem a foto dos índios sendo índios isolados que eram pela primeira vez vistos por causa da abertura da Transamazônica. Aquilo lá era uma coisa incrível, quer dizer, aquela gente que a gente não conhecia. Era mais emocionante. Eu também sou de uma época em que eu vi a chegada do homem à Lua. E a chegada do homem à Lua, eu me lembro que eu era pequenininha, eu olhava e falava assim, vai aparecer um lunático, vai aparecer. Pois é, o lunático estava ali, no Brasil, aquele ser extraterrestre que a gente não conhecia, que não conhecia a gente. Então, o jornalismo tinha isso, a gente ia para os lugares, a revista Realidade, que o Zé Hamilton vai estar aqui hoje à noite, enfim... Ela era isso, era a revista que ia para os lugares para mostrar um Brasil que o Brasil não conhecia. Num certo sentido, a imprensa se apequenou, quer dizer, no último período a imprensa se apequenou. Não é por nada, não é sem consequência nenhuma que você pega 400 olhares e joga fora. Quer dizer, são 400 radares do mundo que foram demitidos da redação do Globo. 400 antenas que foram embora. E isso está acontecendo em todos os veículos. Agora, o fato da gente ter uma crise desse tamanho na imprensa, no negócio imprensa, não significa que os jornalistas pararam de querer contar histórias, pararam de querer contar o que é a vida, né? O que é o Brasil, o que é o mundo, o que é... E eu acho que os jornalistas livres surgem
a Ponte surge disso, e todo um monte de iniciativas, Mídia Ninja surgiu disso, quer dizer, são iniciativas que surgem porque tem uma parte que não está fazendo aquilo que fazia, né? Quer dizer, eu acho que na crise de 2013, né, aqueles atos de 2013, todo mundo viu que uma das coisas que se gritava, se falava da reforma política, se falava da corrupção e se falava da falta de representatividade da imprensa tradicional. A gente teve até ataques injustos a jornalistas que eu particularmente admiro sobremaneira. Injustos, mas que a gente consegue entender. Um determinado jeito de se fazer imprensa não nos representava, não representava aquelas pessoas que estavam na rua. E por que não representava, né? Quer dizer, eu acho que tem uma coisa que aconteceu nesse último período que foi na Folha. Eu comecei na Folha e saí da grande imprensa na Folha. E na Folha a gente tinha um mantra que todo mundo que entrava na Folha tinha que recitar esse mantra, que é o seguinte: nós, jornalistas da Folha, somos pluralistas, apartidários e independentes. Somos pluralistas, apartidários e independentes. Somos pluralistas, apartidários e independentes. Esse mantra, ficou claro que ele não é verdadeiro. Quer dizer, esse mantra é um mantra que oculta os interesses que tem por trás desse veículo e que não é ilegítimo que esse veículo tenha. Eu estou entre as pessoas que defendem a legitimidade de qualquer veículo para defender os seus pontos de vista. Mas acho importante que tenha clareza, que tenha transparência em relação a isso. Você não pode tratar como... Então, na Folha, quando a gente queria dizer que tal coisa não era tão pluralista, tão apartidária e tão independente, a gente dizia que eram idiosincrasias. Então, é uma nova língua que a gente usava para explicar que não era tão pluralista, nem tão apartidário, nem tão independente. Bom, eu acho que o que se viu é exatamente que eles representam, a grande imprensa representa interesses muito específicos. Eu não estou falando nem de interesses políticos, embora esteja claro que há interesses políticos muito cristalizados dentro de toda a grande imprensa. Mas eu não acho que seja só isso. Eu acho que se eu fosse evangélica, e eu não sou, mas se eu fosse evangélica, eu reclamaria do jeito que eu sou tratada pela imprensa tradicional. Eu acho que a imprensa tradicional é preconceituosa em relação aos evangélicos, é preconceituosa em relação à periferia, é preconceituosa em relação aos movimentos sociais, é preconceituosa em relação a um monte de coisa. Por quê? Porque ela reflete um determinado grupo político, político no sentido amplo da história, e uma determinada classe social. Eu estava pensando, enquanto o Bruno estava falando, que quando a gente trabalha na grande imprensa, é como se a gente fosse aqueles paulistas que chegam na Bahia e os baianos chegam e falam assim: mas vocês têm um sotaque forte, hein? E a gente fala assim: não, eu não tenho sotaque nenhum. A gente sempre acha que a gente não tem sotaque enquanto a gente está falando entre os nossos amigos. E a imprensa tradicional, o jeito que ela mobiliza os simbolismos e tal, tem a ver com uma determinada classe. É impressionante como as redações ainda são muito brancas, ainda são muito de classe média, ainda incluem pouco a diversidade de gênero, como a comunidade LGBT ainda sofre bullying dentro das grandes redações. Enfim, o que nós fizemos quando a gente resolveu fazer os Jornalistas Livres, a gente resolveu fazer os Jornalistas Livres foi no dia 12 de março deste ano. Portanto, é novíssimo esse grupo. A gente resolveu porque ia ter os atos... O primeiro tinha tido um panelaço, e o panelaço impressionou pela virulência. Eu moro num bairro, moro no Paraíso, que é o bairro que tem o Segundo Exército, é o bairro que tem é aqui do lado, que tem o Segundo Exército, que tem o Círculo Militar, que tem, enfim. E a violência dos ataques a Dilma, não porque atacavam a Dilma, mas porque atacavam a Dilma como mulher. Então, não sei quantos aqui moram nessas imediações, mas os ataques eram
por ela ser mulher, e eram ataques dirigidos a ela como presidente, representante das mulheres. Eu acho... e eram palavras muito violentas e de muito baixo calão. Isso tudo foi apresentado dentro da imprensa tradicional como um grande e lindo protesto pela democracia. Nós pegamos e falamos assim, bom, vai ser uma loucura essa cobertura dos primeiros atos que estavam marcados para acontecer, que era no dia 13, primeiro ato dele. Nós pegamos e falamos, vamos juntar a nossa turma para fazer a contra-narrativa, a nossa narrativa. E eu não sei se todo mundo reparou que na cobertura do dia 15, a TV Globo fez uma cobertura muito incrível. As câmeras eram de cima, quem acompanhou pela televisão via. As câmeras eram de cima de prédios, de cima de helicópteros, de cima dos... E pouco se viam os manifestantes. Logo a gente percebeu que tinha uma causa para isso. Como a gente não tinha helicóptero, a gente reuniu no dia ali, a primeira reunião dos jornalistas livres, a gente reuniu 100 pessoas, e foi tudo convocado pela internet, pelas redes sociais. E nós reunimos essas pessoas e falamos, bom, nós não temos helicóptero, nós não temos nada disso, vamos a pé. E fomos fazer aquilo que o jornalismo sempre fez, entrando a pé, bloquinho, câmera e, nesse caso, o celular, fazendo a transmissão ao vivo e transmitindo tudo pelas redes sociais. Logo a gente percebeu qual era o problema, porque estava claro, quando você entrava, você via, claro, democratas, você via pessoas muito interessadas em acabar com a corrupção no Brasil e tal, mas você via caras incríveis. Eu, por exemplo, fui eu que fiz isso. Você via, por exemplo, um torturador, que era o Carlos Augusto Metralha, que é um assessor do maior torturador que esse país já teve, que era o delegado Fleury. Você via o Carlos Augusto Metralha sendo aclamado num caminhão de som dos revoltados da intervenção militar sendo aclamado como herói do povo brasileiro. Então, aquela narrativa de que, olha, está aqui uma turma que é toda pela democracia, começou a cair por terra, começou a se esfarelar. Nós pudemos, ao mesmo tempo que estava sendo feita a transmissão ao vivo pela TV Globo, a gente teve a possibilidade de fazer pela internet o relato do que estava acontecendo por dentro dessa manifestação. Foi tão bem sucedido isso, e a internet é tão viva nesse sentido, que a gente, naquela oportunidade, ali, naquele momento, a gente atingiu 3 milhões de pessoas nessa articulação de rede. Por quê? Mas fala, 3 milhões é um absurdo você atingir 3 milhões de pessoas num negócio que estava começando naquele dia. Mas a rede permite isso. Quer dizer, a gente fez cada um de nós ali representava um coletivo, tanto que os jornalistas livres não é um coletivo, é uma rede de coletivos. E cada um foi compartilhando com os seus coletivos. Então, em vez de você somar, você multiplicava, entendeu? Então, é aquela coisa do João Cabral de Melo Neto, do Mandurinha, desculpa, um galo sozinho não tece uma manhã, não tece mesmo. A gente percebeu a beleza dessa coisa de você falar, o outro galinheiro repercutir, o outro repercutir, o outro repercutir, o outro repercutir, o outro repercutir. Bom, o resultado disso é o seguinte: nós hoje temos uma sucursal, eu falo isso e o pessoal quer me matar, porque eles falam, nós não somos sucursal porque vocês não são a sede, e a gente tem que se render, nós não somos a sede. Então, nós temos um hub dos jornalistas livres, a gente tem que falar em termos de rede. Temos um hub super forte dos jornalistas livres funcionando em Belo Horizonte, um outro hub super forte dos jornalistas livres funcionando em Curitiba, e é interessante que seja em Curitiba, porque em Curitiba, essa turma de Curitiba se reuniu porque havia um bloqueio da imprensa tradicional a fazer uma cobertura bacana e honesta sobre a greve dos professores. Até que quando teve aquele massacre que a polícia do Beto Richa fez contra os professores de Belo Horizonte, de Curitiba, os caras pegaram e falaram assim, nós temos que contar essa história. Então, é essa coisa da pulsão de contar a história. E assim surgiu a turma dos jornalistas livres de Curitiba.
E assim a gente está agora montando no Rio, montando em vários lugares e tal. Para não dizer que não falei da grana, né? Vou falar rapidamente. Nós pegamos com 2 meses de existência, 2 meses. Nós pegamos e falamos o seguinte: nós acreditamos que quem vai sustentar os jornalistas livres não é ninguém, um grupo econômico, não é a Cirela, não é a Hyundai, não é... Graças a Deus, nós podemos pegar e não pensar num outro jeito. Se a gente não conseguir, a gente pode até não conseguir, mas pelo menos nós estamos sonhando com a ideia de que seja possível ser sustentado pelos leitores, pelas pessoas que consomem esse jornal. Num certo sentido, é fazer a volta no círculo, né? Quando eu fui diretora do Notícias Populares, quem sustentou o Notícias Populares era um jornal que não tinha um anúncio, nada. Por quê? Porque a Hyundai, a Cirela e a Odebrecht não queriam anunciar no Notícias Populares. Quem financiava o Notícias Populares era o cara que comprava o jornal na banca todos os dias. E é isso que nós fizemos. Nós fizemos um crowdfunding com 2 meses, foi uma puta coragem, na verdade, uma loucura, em certo sentido, e chamamos as pessoas que liam e estavam achando bacana para sustentar. Em 45 dias, a gente fez pelo Catarse, nós arrecadamos R$150 mil, e foi uma coisa assim que todo mundo falou, opa, dá para sonhar. Então, nós estamos em contato com jornais independentes que estão surgindo na Espanha, hoje em dia, muito importantes, e lá os caras já inventaram um negócio que é a assinatura Netflix, que é assim, da mesma forma que você paga o Netflix, R$16 para você ter um monte de filmes, você paga para ter todo o acesso aos jornalistas livres. Então, na Espanha tem algumas experiências que estão sendo muito bem-sucedidas e nós aqui estamos ousando sonhar com essa ideia. Quer dizer, quem se sente representado por essa mídia vai querer sustentar essa mídia. Então, nós temos uma cobertura importantíssima LGBT hoje, que é escrita por um transexual, que é o Léo. Nós temos índios escrevendo, nós temos a FLM, a Frente de Luta pela Moradia, escrevendo dentro. Então, aí as pessoas falam assim, bom, mas a Frente de Luta pela Moradia não vai escrever do ponto de vista pessoal da Frente de Luta pela Moradia? Tá bom, mas o Aécio escreve de que ponto de vista? Universal na Folha? Não, ele escreve do ponto de vista do Aécio Neves, do PSDB. Então, nós achamos que esses caras, os não representados, são os caras que a gente quer dar voz e dar o direito de falar, de se expressar e de se comunicar. Então, é isso, eu agradeço e estou aberta às perguntas. Olha, eu cumpri o prazo ou fui ruim? Não, assim, passou um pouco, mas não tem problema. Laura, por que jornalistas livres? Jornalistas livres por causa disso. Jornalistas livres porque, primeiro, a gente não tem nenhuma regulamentação mesmo. Então, por exemplo, dentro do jornalismo, eu sou uma jornalista que tenho que confessar, não tenho diploma de jornalista, sou uma socióloga e tal, não sei o quê. Fez física, né? E fiz física, mas confesso que não acabei a física. Mas então é assim, é jornalista quem se dispõe a dominar as técnicas do jornalismo. Quem se dispõe a escrever, ou filmar, ou fotografar, e se dispõe a aprender. Nós estamos o tempo inteiro aprendendo, estamos fazendo oficinas o tempo inteiro de jornalismo, para jovens, para adultos, para índios, para oficinas de redes sociais, como é que a gente manipula as redes sociais, enfim, manipula no bom sentido, né? Como é que a gente usa as redes sociais, como é que a gente hackeia as redes sociais para usá-las, não para fazer um selfie idiota, mas para fazer uma comunicação bacana. Então, nós estamos o tempo inteiro aprendendo, e nesse sentido nós somos livres porque quem quer, entra, entendeu? O Léo, por exemplo, que é o nosso setorista de LGBT, o Léo foi baterista de uma banda punk chamada As Mercenárias. Não sei se vocês conhecem As Mercenárias. Ele é um puta personagem. E As Mercenárias foram uma referência no punk brasileiro. E ele resolveu que ele queria ser jornalista para cobrir essa coisa. Ele foi aprender, está aprendendo.
e está sendo hoje uma referência nesse mundo e é importantíssimo porque nós estamos dando um monte de furos nessa área. Mas por quê? Porque ele quer contar a história da discriminação de gênero, dessa discriminação contra os transexuais. Então, é um livre nesse sentido, né? Quer dizer, é quem quer. E Laura, o Neto falou da voz, né, da voz àqueles que não estão sendo escutados, né, que vão escrever do seu ponto de vista. E a reportagem, né? Nós, por exemplo, isso eu estou achando muito legal. A reportagem é uma coisa assim, para a gente é o núcleo. Essa que é a principal diferença dos jornalistas livres, dos blogs, que tem tantos blogs, os blogs, não todos, mas uma boa parte dos blogs são blogs assim, da minha opinião, da minha viagem, do meu conceito de mundo e tal. Para nós, essa ideia de que a gente tem que estar em cima dos fatos. Por exemplo, nós fizemos a melhor cobertura do Abril Vermelho, que foi uma série de ocupações que houve na cidade de São Paulo, onde a gente entrou nos prédios, em vários prédios, mostrando como é que era a vida dos sem-teto. A gente entrou junto com eles nos prédios vazios. Hoje, nós temos 2 equipes dos jornalistas livres que vão dormir dentro de uma ocupação que vai ser reintegrada essa madrugada. Nós estamos agora, hoje, mandando 2 equipes para Dourados para cobrir o drama dos Guarani Kaiowá, que nesse momento estão chorando a perda de uma grande liderança sob a inércia completa do governo federal, é bom que se diga, entendeu? Quer dizer, então, a ideia dos jornalistas livres é ancorar mesmo a coisa na reportagem. Os artigos, as colaborações e tal, nós teremos como tem toda a imprensa do mundo, sempre teve. Mas o nosso núcleo, o nosso coração pulsa, é exatamente quando a gente pode ir para a rua ver a coisa e acompanhar a coisa acontecendo. Essas viagens para o Mato Grosso do Sul, por exemplo, são com esse crowdfunding. Exatamente. Esse crowdfunding, a ideia foi essa, foi financiar, na verdade, 3 coisas. Uma sede, porque a gente não podia cobrir sem-teto, sendo sem-teto demais, né? Então, a gente resolveu que... e até a gente recebeu, posso confessar para vocês, a gente recebeu a oferta de alguns movimentos de moradia de que a gente instalasse uma sede, a nossa sede, dentro de uma ocupação. Nós achamos que não era o caso e fizemos esse crowdfunding que era para cobrir o aluguel de uma sede. 2, fazer um site que fosse uma espécie de uma catedral que abrigasse todos os coletivos que estão dentro e que fazem parte dos jornalistas livres. E até para a gente não ficar na mão do Mark Zuckerberg, né? Quer dizer, a hora que ele pega e fala assim, desliga esses caras, a gente vai para o beleléu. Então, a gente quer construir um super site e a terceira coisa, e muito importante, custear as viagens e tal, viagens de cobertura, viagens para envio das nossas tropas para o cenário de guerra, né? Enquanto vocês estão construindo esse sonho, Laura, como é que, assim, pessoalmente, cada um está se sustentando? Quer dizer, pagando a conta ali? O que a gente está fazendo eu, por exemplo, continuo fazendo freelas, continuo trabalhando, a Folha, de repente, me encomenda uma matéria, sei lá, várias pessoas fazendo freela mesmo. E assim, toda a nossa turma é uma turma que também faz isso, né? Que divide. Então, e a gente tem, por exemplo, gente que não é jornalista. Então, por exemplo, o cara que cuida do Twitter, nossa, é um economista. Ele trabalha tem um trampo dele como economista e, ao mesmo tempo, é um cara que curte demais a história de organizar essa nossa intervenção nas redes e tal. Então, cada um de nós tem o seu próprio trampo. É uma vida... a gente é super-herói, né? Abre assim, vamos lá e tal, e sai voando, vamos para Dourados, ou vamos para cá, ou vamos para colar. Mas é uma coisa tão legal, as pessoas estão tão felizes de participar desse jeito de fazer a coisa,
E é aquela coisa, não é que tem uma fórmula pronta, porque não tem fórmula, entendeu? Quer dizer, nós estamos aprendendo. Ontem, por exemplo, a gente faz as reuniões toda terça-feira, né? Reuniões presenciais, porque ainda que a gente se baseie na rede, a gente precisa ter aquele encontro pessoal. E uma vez por semana, a gente tem aqui em São Paulo a reunião daqui, em Belo Horizonte tem a reunião lá, e em Curitiba tem outras reuniões e tal. Mas ontem, por exemplo, foi uma pancadaria entre nós, entendeu? Quer dizer, uma brigarada, porque a gente precisava acertar uma coisa e tal. Acertamos, e aí tem o GT, porque a gente funciona na base de GTs. Tem o GT de rede, GT de reportagem, GT de redação, que é para a gente... Como eu não posso ficar disponível o tempo inteiro, o GT cuida, né, das coisas. E a gente tem um GT, que é o GT de bar, que funciona sempre depois da redação, que é na pizzaria da frente. E ali, enfim, é uma experiência, existencialmente, uma experiência muito, muito feliz assim, que a gente está passando e que eu convido quem quiser se juntar, nem que seja só para conhecer. Aproveitando, então, para a gente terminar, estão perguntando assim, como se pode entrar em contato com os jornalistas livres e contribuir como jornalista. Adoro! Bom, Jornalistas Livres, a gente se reúne toda terça-feira, às 8 horas, presencialmente. Toda terça-feira, às 8 horas, no Quilombo do Bexiga, que é ali, Rua Conselheiro Ramalho, número 945. Mas também, quem não puder ir ou quiser mais informações, pode mandar um e-mail para o jornalistaslivres@gmail.com ou pode entrar na nossa página do Facebook, porque a gente ainda não inaugurou o site, na nossa página do Facebook, que é facebook.com/jornalistas livres, mandar uma mensagem, sempre tem quem responda, enfim, e quem quiser contribuir vai ser super bem acolhido. Laura, muito obrigada. Obrigada, gente.